Olá, venho por meio dessa falar-vos de um livro que lides agora em 2026, deveras muito demasiado. Cara, eu adoro os vídeos desse cara. Se você não sabe de quem eu tô falando, me chama na DM. Me chama na DM que eu vou te mandar o vídeo e você vai ficar viciado que nem eu. E hoje eu vou trazer pra vocês uma resenha, se é que eu posso chamar isso de resenha, de Casas Estranhas, que foi o primeiro livro que eu li agora em 2026. E eu já vou começar falando que ele é um livro super curtinho. Mais curtinho num nível que eu li ele, tipo assim, num dia, sabe? E ele é um terror mais puxado pro suspense, assim. O que eu particularmente gostei bastante. Eu não gosto daqueles terror muito pesado, assim, sabe? Mas deixa eu contextualizar vocês primeiro. O autor desse livro aqui, ele é um youtuber japonês que ficou muito conhecido por trazer essas narrativas contando histórias de suspense, terror, sem mostrar o rosto. Ele basicamente não mostra o rosto, ele usa uma máscara de papel machê e as pessoas ficaram viciadas. Tanto que o canal dele cresceu pra caramba e hoje ele tem vários livros publicados. Todos nessa pegada meio suspense, terror, assim. Ai, Kátia, mas sobre o que é Casas Estranhas? Sobre Casas Estranhas. Não, falando sério. Casas Estranhas é um livro sobre uma família que decide comprar uma casa. E eles praticamente amaram tudo, eles acharam tudo incrível, maravilhoso. Só que aí, eles notaram que tinha um pequeno cômodo na casa que eles não tinham acesso, e eles não sabiam o que era. Um cômodo que eles só conseguiam ver na planta da casa de fato, tá? Não dava pra ver a hora que você entra, porque não tinha porta, não tinha janela. Então quando você entra, de fato, você não vê. Mas na planta da casa tinha ali a metragem daquele cômodo. E aí, como eles estavam em dúvida se eles compravam ou não, por conta disso, eles entraram em contato com o escritor, que era muito próximo do pai da família, né? E aí falou assim, olha, você que gosta de ocultismo, vê aí pra gente se não tem nada de errado com essa casa, porque a gente adorou a casa, mas isso aqui é muito estranho. E aí, o escritor, ele meio que foi investigar a planta, ele olhou a planta da casa, vou tentar trazer aqui pra vocês em algum lugar, e ele viu que realmente existia esse cômodo e foi falar com um amigo arquiteto dele, pra falar, olha, aconteceu isso, tá acontecendo isso aqui, a família quer saber isso. O que você acha? Você com a sua experiência em arquitetura, o que você acha desse pequeno cômodo entre a sala e a cozinha, sem portas e sem janelas? E é aí que o negócio começa a ficar muito maluco. Porque os dois começam a criar teorias do que poderia ser aquele cômodo. Às vezes era um espaço que estava sendo utilizado, foi fechado pelos antigos proprietários. O escritor chegou a cogitar de alguma coisa estar escondida ali, de repente uma boneca de voodoo, algum símbolo misterioso, alguma coisa de ocultismo de fato. E aí os dois vão ali arquitetando e trazendo ideias e teorias sobre aquele espaço na casa. Uma coisa que eu achei legal desse livro, né, é que quando o autor está conversando com o arquiteto a respeito da planta, a gente vê a planta da casa junto com eles. Então eles trazem a planta diversas vezes ao longo do livro para você lembrar daquele cômodo. Eles também trazem a planta com rabiscos e instruções deixadas pelos dois personagens ali, o que eu particularmente achei muito legal. Porque você vai tentando desvendar aquele cômodo junto com eles. E quando eu digo que as coisas começam a ficar estranhas, é porque elas ficam estranhas mesmo. Enquanto eles estão naquela pegada de tentar descobrir o que é aquele cômodo e fazendo as teorias deles, sai uma notícia no jornal de um corpo que foi encontrado nos arredores daquela casa sem uma das mãos. E aí o negócio começa a pegar um rumo completamente diferente. E aí, com base nessa teoria dos dois, mais a notícia que saiu, as coisas elas vão ficando meio complicadas. Tanto que o autor até vai até o bairro para ver a casa pessoalmente e tudo mais, mas tudo gira em torno dessa planta estranha e desse mistério que está acontecendo ao redor dessa casa. Tá, mas quais foram as minhas percepções e impressões desse livro, né? O que eu achei de fato desse livro? Basicamente, no começo, eu estava apaixonada. Eu li ele muito rápido, tanto que eu li ele num dia, né? E no começo você é fisgado muito fácil, ele te coloca submerso na história de uma maneira muito rápida. Então eu tava assim, ávida na leitura, analisando a planta junto com os personagens, criando teorias e tal. Só que do meio pro fim, como que eu vou falar isso sem dar spoiler pra vocês? Do meio pro fim, as coisas ficam um pouco viajadas demais. Eu gosto de fantasia, eu gosto de terror sobrenatural, por exemplo. Mas nesse livro, as coisas foram pra um rumo que eu não estava entendendo muito bem. E aí, eu fui meio que murchando enquanto eu tava lendo, sabe? Tipo, quando você vai chegando no final do livro, as informações vão chegando até você de uma forma muito explicada, e isso foi me deixando meio desanimada, assim, em continuar. Quer dizer que o livro é ruim? Não.
Muito pelo contrário, eu acho o livro muito bom. Eu tenho uma teoria em relação a isso que eu vou trazer pra vocês na parte com spoiler, tá? Só que eu diria que ele não é um 5. Ele não vale uns 5 estrelas. Se eu tivesse que dar uma nota para esse livro, eu daria um 3,5, 4, porque ele é muito legal. Ele é um livro muito diferente. Eu nunca tinha lido nada nesse sentido, assim. Mas o final eu achei que deixou um pouco a desejar. Eu achei que você chega engatado na história e no final você meio que se decepciona. Seria mais ou menos isso. E a pergunta que não quer calar. Eu tive medo desse livro? A resposta é sim. Tá, não medo. Não foi um medo. Foi mais um desconforto, eu acho. Principalmente do meio pro final ali. Que as coisas começam de fato a acontecer. Eu não sei explicar exatamente o que eu tava sentindo. Eu só não tava confortável. Eu lia ele meio arrepiando, assim, sabe? E eu acho que esse é o objetivo desse livro. Não é um terror muito psicológico, não é isso. Nem um terror susto. É um desconforto, é um negócio que você fica se remexendo na cadeira, sabe? Foi essa a minha sensação, pelo menos. Eu não sei se você já leu esse livro, se você teve isso também. Inclusive, comenta aqui pra eu saber, porque, assim, essa leitura, ela realmente é muito diferente de tudo que eu já li. E esse sentimento de desconforto eu nunca tinha tido num livro, tá? Foi a primeira vez. Mas agora a gente vai pra parte com spoiler, tá? Porque eu acho bem mais fácil contar pra vocês o que eu achei do livro, mostrando cenas específicas, do que falando de forma geral. Então, se você não quer receber spoiler porque você ainda não leu esse livro, o vídeo pra você acaba aqui. Um beijo, ó. Até o próximo vídeo. Quem sabe a gente veja no próximo. Não se esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever nas minhas redes. E quem sabe a gente veja no próximo vídeo, tá? Mas beijo, tchau. Foi todo mundo? Acho que agora tá aqui só quem quer spoiler, né? Eu espero que esteja. Se você não fechou o vídeo a tempo, sinto muito, tá? Mas agora a gente vai falar o que de fato aconteceu nesse livro. É a parte que começa a ficar muito explicativo. Porque, assim, convenhamos, o arquiteto, ele tem umas teorias que se provam verdades que não faz muito sentido. Porque ele é um arquiteto. Não dá pra você adivinhar exatamente o que acontece com a planta de uma casa. Pelo menos eu acho que não. Se você é arquiteto e você conseguiu adivinhar o final desse livro, você me fala aqui, tá? Porque daí eu vou morder minha língua. Mas eu acho que não dá, só com a planta da casa, pra você saber que crimes estavam sendo cometidos nessa casa. Eu juro pra você que eu acho que não dá. Então, a parte que começou a ficar muito explicativa, eu achei um pouco cansativa e meio que faz o livro perder a magia dele, sabe? Mas eu tenho uma teoria de que o arquiteto, que sabe muita coisa e todas as teorias dele se provam verdade, eu acho que não é uma teoria, eu acho que é uma verdade absoluta. Eu acho que o arquiteto sabe o que está acontecendo. Eu acho que ele faz parte da família que tem aquela tradição de cortar a mão e tudo mais. Eu acho que ele faz parte disso. E que no próximo livro, porque tem um Casas Estranhas 2, eu acho que no próximo livro a gente vai ver mais sobre isso. Eu acho que agora, talvez, essa é a minha opinião, tá? Eu acho que o escritor vai estar em perigo, agora que ele sabe. Não só ele, mas a família que fugiu também. Eu acho que a família que tem a tradição não vai levar uma boa as coisas terem sido interrompidas da maneira que foram. Então eu acho que o próximo livro eu acho que seria nessa pegada, tipo, eles indo atrás da família e se livrando do escritor, porque agora o escritor sabe muita coisa. Isso foi algo que eu gostei desse livro, tá? Que o final, ele não é muito finalizado, digamos assim. Tipo, você termina ele meio com mais perguntas do que respostas. Isso porque muita coisa foi explicada pra você, tá? Porque eu acho que a continuação dele vai ser importante. Não, quando você termina o livro, você não vê que vai ter uma continuação. Você teria que realmente ir atrás pra saber. Mas eu acho que talvez seja essa pegada. A gente vai ter uma casa nova, na Casas Estranhas 2, mas é a continuação dessa história, e provavelmente agora o escritor vai estar meio enrolado nisso. Mas no geral, eu daria um 3 para esse livro, mais por conta da parte explicativa, que eu posso mudar a minha nota se o livro 2 fizer sentido com esse. Se a minha teoria estiver certa, eu mudo a minha nota. Mas eu daria um 3 mais por conta do final ser muito explicado do que de fato ele ser mal escrito, porque é um livro muito bem escrito. Eu achei, pelo menos, muito bem escrito, foi fácil de ler. Teve gente que se perdeu? Teve. Eu não me perdi. Não me lembro de ter me perdido, pelo menos. Então, talvez eu mude a minha nota se o livro 2 for nessa pegada também. For uma continuação dessa história. Mas eu quero saber de você. Porque se você tá aqui vendo spoiler, é porque provavelmente você já leu esse livro, né? Então eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse livro? O que você achou do final? Você entendeu o final? Você tem uma teoria diferente da minha? Você já leu o livro 2? Se você já leu o livro 2, você acha que eu deveria ler? Comenta aí. Vamos bater um papo sobre esse livro aqui, porque assim, ele alugou um triplex na minha cabeça por um tempo, tá?
Eu demorei um pouco pra superar os arrepios que ele me causava. Comenta isso também, comenta se você ficou incomodado com a leitura desse livro aqui, que eu quero saber. Se foi só eu ou se teve mais gente, tá? Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal. E quem sabe eu não te vejo no próximo vídeo. Um beijo!